E uma outra coisa que a gente costumava fazer, como o raciocínio jurídico era muito difícil para a gente, quando a gente queria adiantar uma matéria, a gente fazia uns cursinhos na época aqui, mas a gente sabia que ia entrar algumas matérias nas turmas que a gente fazia. Eu lembro até de uma vez que a gente comprou uma apostila de direito administrativo, sabe, de uma matéria específica de direito administrativo, salvo engano, posso estar enganado na matéria. Aí a gente sentou aqui na sala da minha casa, a gente sentou até assim, num círculozinho, tentando ler a apostila. A gente foi lendo devagar, porque a gente estava quase decifrando os textos ali, porque era difícil de entender o que estava querendo dizer, que para a gente na época. Mas ali, em grupo, todo mundo pensando junto, a gente conseguiu entender. E depois, quando chegou na aula mesmo, a gente viu que a gente conseguiu entender certo aquilo ali. Então, foi uma coisa que É, acabou dando certo nesse. meu, ainda mais no começo, é um cuidado que é legal se ter, né? Principalmente quando a gente está começando, especialmente dependendo da matéria que se estuda, né? Com termos, linguagens que são muito específicas daquela área. Então, você lê aquele negócio, parece um outro idioma, e aí a É, leitura fica meio truncada, porque aí você tem que meio que parar para ver o que aquilo quer dizer. só um disclaimer importante aqui, que outra coisa que a gente fazia também nessa época era, quando a gente estava tentando decifrar a matéria, era não gravar em pedra o que a gente estava estudando ali para o caso da gente estar entendendo errado alguma coisa. Porque depois que a gente via ali a matéria na sala, a gente confirmava as coisas que a gente estava estudando para ver se era tudo certinho mesmo, né? Como a gente fazia cursos exclusivamente presenciais, então muitas vezes as aulas eram semanais ou 2 vezes na semana, alguma coisa do tipo. Então a ideia era que a gente, na medida do possível, tentasse já ler o material da próxima aula para já chegar com alguma ideia, né, e só ou ratificar lá com o professor o que a gente tinha entendido, ou de repente corrigir, parar algum tipo de aresta, alguma coisa nesse sentido. Com os cursos online, né? Como, enfim, as aulas são liberadas quase que instantaneamente, ou pelo menos uma quantidade grande e depois uma outra e assim por diante. Não é por período, né, normalmente. Então, eu acho que muda um pouco. Mas, sempre que possível, é uma boa prática se adiantar, né, a próxima matéria e não chegar completamente cru, se for uma possibilidade. Essa leitura prévia.